Então, nós vamos aqui fazer umas perguntas para iniciar o debate. Aí, quem comentar também comenta o que os outros já falaram, né? Então, nós vamos começar, a Cibele e eu, numa primeira rodada, e depois também quem mais quiser falar, perguntar ou comentar, tá bom? Cibele, você quer começar? Bom, queria primeiro agradecer a todos, foi uma mesa muito, muito interessante, aprendi muita coisa e tem bastante coisa para sistematizar. E acho que as falas foram convergentes em torno de algumas questões-chave. Não vou falar de todas aqui, mas acho que a questão da avaliação, de como conceituar esse impacto social, a questão do modelo de contratação, a questão da garantia apareceu várias vezes, a questão do risco apareceu várias vezes, que são questões a serem enfrentadas pelos diferentes atores que participam do modelo, né? A primeira impressão que eu fiquei é que a estrutura ainda é muito modelar. Nesse sentido, para o caso brasileiro, né? Então, ela é muito ainda um modelo ideal, né? Com os atores mapeados, mas, enfim, ainda uma coisa pouco tangível para o caso brasileiro. Por isso, eu fiquei até com a impressão de que a primeira parte da discussão foi bastante amarrada, e a segunda parte da discussão foi um pouco a realidade que a gente tem e como a gente faz a realidade chegar no modelo, né? E aí a minha pergunta para vocês, mais uma reflexão. A despeito de todas as coisas levantadas, então não é uma coisa específica, a garantia, a avaliação, modelo de contratação, modelo regulatório, se na opinião de vocês a gente tem setores organizados, no caso brasileiro, capazes de suportar este modelo. E eu estou pensando, o Humberto falou um pouco do governo, né? A gente tem um governo capaz de produzir informação para que se contratualize resultados de impacto, um governo com capacidade de dar suporte a um modelo como esse. A gente tem um setor de avaliação capaz de dar vazão a todas essas avaliações necessárias e produzi-las a um custo não proibitivo, que vocês também mencionaram isso, né? E não demorando 5, 10 anos para avaliar um impacto. A gente tem instituições capazes de dar resposta para isso. A gente tem um terceiro setor capaz de assumir esse serviço, e assumir esse serviço, como vocês mencionaram, um desafio de escalar. Eu não sei se a gente tem um terceiro setor capaz de escalar esse serviço. Só a rede, por exemplo, de escolas de São Paulo hoje são 5.500 escolas, né? Antes de pensar em escalar, sei lá que a gente tem um terceiro setor capaz de assumir esse serviço e também responder a resultados e trabalhar com métricas e sob toda essa pressão. E, por fim, se a gente tem um setor financeiro interessado em financiar isso e assumir risco, né? A gente vê hoje, mesmo dentro do modelo regulatório que nós temos, casos de PPPs com problemas, porque apesar de terem um desenho, uma modelagem, uma excelente matriz de risco, você teve uma empresa que assumiu e não conseguiu executar, né? Ou você teve um setor, você sumiu o financiamento, você não tem mais o financiamento do banco público, acabou, você não tem mais PPP, então todo mundo esperando lançar um novo programa. Então, enfim, me parece que a gente tem desafios práticos de criar modelo regulatório, de criar garantia, mas se a gente não tiver esses setores que vocês mencionaram, de avaliação, de governo, terceiro setor e financeiros, capazes de preencher esse modelo, a gente vai ter um modelo oco de regulação, né, que não vai ter atores para suportar e fazer a coisa rodar. Então, o exemplo que você, acho que foi o Rafael que falou sobre os Estados Unidos ter um grande percentual do CIBS, né? Eu fiquei pensando financeiramente. Eu fiquei pensando no grau de maturidade do setor financeiro, no grau de maturidade do terceiro setor, né? E não só no grau de flexibilidade do governo. Porque o grau de flexibilidade do governo ele é cultural, ele pode ser normativo, enfim, você vai esbarrar no judiciário, mas você vai empurrando. Então, hoje a gente tem um modelo de OS e vamos olhar quais OS trabalham por impacto. Você não tem, às vezes, nenhum indicador de impacto em um contrato de gestão.
né? Mesmo sem vincular pagamento. Enfim, a gente não trabalha com isso, porque o terceiro setor também não trabalha, também não vai querer o impacto, enfim. Então, a minha reflexão é um pouco mais sobre se a realidade brasileira tem setores que suportem essas caixinhas que vocês capazes de preencher as caixinhas necessárias ao modelo. Porque o modelo de incentivos a gente pode desenhar, mas incentivar gente que não sabe fazer a fazer o que ele não sabe, a gente não consegue. A gente consegue incentivar o cara a fazer o que ele sabe fazer naquele momento contratual, mas não incentivar o que ele não é capaz de responder. Acho que é isso. Eu queria também juntar mais uma observação, ou algumas observações, e aí se vocês puderem comentar, ou depois até mais amplamente, né? A Cibele pôs a grande questão, eu vou pôr questões mais pontuais. Seguinte, primeiro é saber se já existem experiências na América Latina, em países da América Latina, em que estágio estão, que problemas enfrentaram, como é que superaram esses problemas, né? Ver se tem alguém mais perto de nós, que não seja do mundo anglo-saxão, né? Primeira coisa. E segunda coisa, que de preferência, né, não seja de França, né, Itália, etc., mas que chegue mais perto de fato. Então, se tem algumas experiências nesse sentido que estão. O segundo aspecto é assim, eu acho que poderia ser ressaltado nisso, que é um arranjo extremamente complexo no momento e que tem uma certa tensão com transparência e accountability, né, que é vamos dizer, o grande desafio, né, dos governos hoje, junto com entregar resultados, né? Então, eu entendo perfeitamente que para problemas complexos você precisa de arranjos complexos, e essa é uma tendência que eu acho que vem, né, se ampliando a cada novo modelo de governança colaborativa. Você tem mais atores, mais papéis diferentes, mais redes, né, mas existe aí uma tensão, né, e eu acho que, talvez isso não é pergunta, mas assim, precisa inserir no argumento, né, que o fato de ser mais complexo não quer dizer menos transparente. Então, qual é o grau de accountability de cada um desses atores, né? Se ele pifar, ele deve explicações a quem, né? O terceiro aspecto é assim, como fica o estabelecimento de prioridades de governo para serviços, né, absolutamente dramáticos, problemas dramáticos que têm que ser enfrentados da sociedade, né? Porque os exemplos são de problemas muito importantes, mas talvez não sejam os de primeira linha de dramaticidade, se a gente pensa a realidade brasileira, por exemplo, né? Tirar gente que morre de frio na rua, né? Enfim, tirar gente da linha da pobreza, né? Diminuir a violência, quer dizer, enfim, como é que fica? É aquilo que é possível fazer com esse modelo, né? Ou dá para usá-lo de acordo com prioridades de problemas sociais de grande vulto para a sociedade brasileira, né? Talvez eu pulei algum aqui, não sei. Mas um último ponto, aí mais específico para o Leandro, é que talvez a avaliação para o grupo de controle encontre limites éticos em vários desses problemas dramáticos, tá certo? Você não pode privar alguém de comida para provar que o outro, né, ou deixar morrer na rua, enfim. E aí, então, como é que vocês estão lidando? Mas aí é um ponto muito específico sobre as metodologias de avaliação. Enfim, eu não sei se vocês querem fazer uma rodada sobre isso, e aí a gente continua. Da Cibele? E em seguida a gente recolhe perguntas de vocês. Tá? Quem quer, comenta o que quiser. Eu queria agradecer aos participantes aqui da mesa. Acho que foi uma conversa construtiva, complementar e profunda.
E queria agradecer pelas ótimas perguntas que vocês fizeram, são pontos muito relevantes. E que eu gostaria de fazer alguns comentários dentro da experiência. Primeiro, questão sobre o nível de construção de capacidade, né, e disponibilidade de recursos em diferentes setores. Eu acho que a questão central que une talvez todos esses desafios é abraçar o impacto. Porque o impacto ele não é uma prática hoje tão difundida. É muito diferente você avaliar a qualidade da oferta do serviço e avaliar o impacto no beneficiário. São coisas bem diferentes. E o risco assumido por um prestador de serviço de entregar uma mudança de comportamento, né, de entregar um impacto que depende muitas vezes de outros fatores que não os serviços objeto da intervenção, ele é alto, né? Então, eu acho que o Estado ele tem gente capacitada para encarar esse desafio, tanto do ponto de vista de desenhar soluções e olhar para os problemas de uma forma mais analítica e definir priorização. Acho que tem conhecimento para isso, né, das políticas públicas. Eu acho que alguns setores têm mais capacidade de sistema de informação do que outros, têm métricas mais padronizadas do que outros. Eu tive muita dificuldade em Minas Gerais com a questão da reincidência criminal, por não haver uma padronização no Brasil. É até chocante ouvir isso, né? Mas no Brasil, o Brasil não sabe qual que é a taxa de reincidência prisional dele. E aí enfim, tem pesquisadores, né, defendendo diferentes linhas do que é, se é baseado no indiciamento policial, se é baseado na reentrada, né? Tem uma série de teses aí, mas nada conclusivo. As pessoas que tiram outro RG em outro estado. Aí tem questões também, acho que importantes, de governança, né, que foram também citadas aqui, que eu acho que dentro de um arranjo voltado para impacto social, acho que qualificando esse debate também nesse sentido que não é o título de impacto social, o CIB, mas eu acho que é essa gestão voltada para o impacto social, né, que busca esse tipo de resultado. Então, eu acho que do ponto de vista regulatório, a gente também tem um desafio. Sobre o setor de avaliação, eu também não tenho muito o que dizer, mas eu imagino que é uma oportunidade para o setor de avaliação de participar de programas estratégicos com mobilização de recurso privado e público. O terceiro setor realmente vai ser grande beneficiado por essa estrutura, premiando aqueles que estão se adiantando e já fazendo autoavaliação, né? Quem não faz a autoavaliação não está apto para entrar nessa estrutura. Então, já é um alerta. Tem organizações que estão há 20 anos trabalhando assim, na educação, né? Em outros setores é mais difícil. Então, de novo, a experiência de Minas Gerais, né? Há poucos. A gente teve conhecimento de quem fazia uma intervenção voltada para atender os egressos e questão de empregabilidade e educação, entre outros fatores. E a questão do setor financeiro. Eu acho que o setor financeiro tem extrema dificuldade de comprar esse risco, porque é o pior tipo de investimento, é de alto risco e baixo retorno. Então, em si, a equação financeira não fecha, porém, tem uma nova classe de investidores surgindo que está buscando impacto, e para esses é muito interessante, porque das ferramentas que eu conheço, financeiras, talvez essa seja a que mais oferece geração de impacto social e mais intensidade, escala inclusive de políticas públicas. Então, acho que o perfil de investidor que se busca aqui é um misto daquele que é o filantrópico, que quer reciclar o capital, daquele investidor que até
faria filantropia, mas ele vai preferir ter a possibilidade do retorno, inclusive para qualificar a prestação de serviço. América Latina, Colômbia, Chile e México. A que está mais avançada é do México, já está mais de um ano e meio, e as dificuldades encontradas, eu não posso falar muito sobre isso, porque eu não estive diretamente envolvido, né, o que a gente ouve, mas que sim, dificuldades são diferentes na América Latina, né, com relação à organização de dados, com relação à mobilização de equipes, setor público, questões de tramitação de processos orçamentários, tudo isso foi um pouco mais difícil, pelo menos na experiência que eu vi do México. Tá? Não sei se depois o Leandro quer complementar, que ele estudou a fundo essas experiências. Né? E a questão da atenção com transparência, eu achei muito relevante esse ponto, que para mim sempre o CIB e a gestão por impacto traz essa transparência sobre resultados das políticas públicas ou dos programas sociais. Por outro lado, ele exige autonomia, flexibilidade para que se aplique o recurso da melhor forma para atingir o resultado. Né? Então, eu acho que é uma questão interessante trazer debate. Acho que nos casos específicos, isso vai ficar mais claro. Necessidade, por um lado, mas, por outro lado, de oferecer para a sociedade civil talvez uma visão, quase que um raio-x, sobre a racionalidade da aplicação do recurso público na transformação das realidades sociais. E a questão do processo de priorização, finalmente, esse é um processo que a gente vive muito forte no começo, né, do desenho do CIB, e eu acho que ele envolve, como eu falei antes, um mapeamento claro das causas dos problemas, para que realmente a gente use essa ferramenta que é complexa de estruturar, para que ela tenha o maior impacto possível, né, na resolução desses problemas. É um processo que hoje ele acontece mais dentro dos gabinetes, né, com o envolvimento das equipes, mas eu imagino que depois dos primeiros e talvez durante o processo se encontrem os caminhos para uma gestão mais colaborativa, uma priorização que envolva mais a sociedade civil. Acho que isso passa por evidenciar quais são realmente os desafios, quais são os resultados que podemos atingir. Acho que tudo isso ainda é campo para identificação, pesquisa e disseminação, né, para ampliar esse debate. De forma geral, o CIB no mundo é aplicado em situações em que ele é um serviço complementar, ou seja, ele não é o serviço básico, não é o atendimento básico da saúde como um todo. Ele busca aquele ganho, aquele delta, aquilo que está faltando no serviço público e que vai orientar, talvez, a construção de políticas públicas mais efetivas, porque elas muitas vezes têm lacunas, né? Então, preencher as lacunas. E que envolve, normalmente, mudança de comportamento. Então, muito dificilmente essa ferramenta vai ser usada para a construção de uma escola, de uma unidade de atendimento de saúde. Ela é voltada para serviços e mudança de comportamento, porque ela é baseada em impacto, né? Impacto em quem recebe o serviço. Então, é isso. Obrigada. Bom, também gostaria de começar agradecendo as perspicazes e elucidantes contribuições dos meus colegas e também a Regina e a Cibele pela composição da mesa. Acho que foi muito rico e complementar. Eu aprendi um monte, já anotei um monte de ponto aqui que eu tenho que rever. E eu também achei que a sua sistematização foi muito boa nos pontos principais. Concordo com você, ainda é muito longe da realidade. A gente está falando do mundo ideal. E os desafios são justamente como trazer isso para a prática. Por isso que o número 1 foi como começar, que é como contratar. Por isso, acho que muito foco no instrumento jurídico que permite tudo isso sair do papel. Mas você também tem razão que isso depende de ter atores para ocuparem esses lugares.
Investidores sociais, eu concordo. O sistema financeiro brasileiro, acho que não toparia esse risco hoje, mas no Brasil a gente tem muitos investidores sociais, né? Tem muitos family offices, muitas fundações que já estão fazendo investimento. E quem sabe esse é um instrumento que viabiliza um investimento mensurável do impacto. E até, potencialmente, um retorno para multiplicar a eficiência do recurso que está sendo investido. Então, não me preocupo, pelo menos inicialmente, nessa parte de finanças. De prestadores de serviço, também acho que existe um terceiro setor organizado e diversas boas iniciativas, e muitas delas acabam perdendo muito tempo na captação e não conseguem focar na sua atividade fim. Então, também concordo com o Rafael que são talvez os principais beneficiários, que vão poder focar no que eles se propõem a fazer e sabem fazer. E de avaliação, bom, talvez... Desculpa. Só interromper, acrescentar uma coisa que eu esqueci, que a gente comentou aqui. O terceiro setor, os prestadores de serviço, também são especializados, setorializados, assim como as caixinhas do governo são setoriais. Tá certo? Então, tem o terceiro setor que lida com educação, direitos humanos, isso, aquilo. E quando a gente vê problemas da natureza que são encarados pelo CIB, exige serviços que quebram essas estruturas. Então, acrescenta isso, por favor, no seu comentário. Eu concordo plenamente. A gente está falando de problemas que são multidimensionais. Por isso, eu particularmente gosto da estrutura em que você contrata um intermediário que vai gerenciar diversos prestadores de serviço, e aí você pode fazer uma atuação em diferentes frentes. Mas, bom, com tudo isso, não é por acaso que a América Latina está entrando um pouco atrasada nessa história toda. De fato, ainda é muito cru. Sem dúvida, a Europa e os Estados Unidos já estavam com todos esses setores muito mais organizados para começar. E não por acaso eu deixei o governo por último, porque para entrar no governo, acho que eu gostaria de fazer um pequeno apanhado das diversas contribuições. Fiquei muito feliz com a fala do Portela quando ele começou por impacto. Porque é isso que todo mundo está falando aqui, mas a gente acha que é tão óbvio e a gente não perde tempo falando disso. Precisa ser dito. E também achei que foi muito feliz a colocação dele, que o CIB se baseia num tripé. Então, por um lado, ele atende uma restrição de crédito, a ideia é trazer novos investidores para financiar projetos sociais. Por outro lado, a gente está falando de impacto, então tem que ter uma externalidade positiva. Enquanto sociedade, também das nossas escolhas, da sociedade que a gente quer ser, então, do que ele chamou de bem de mérito. Agora, o que eu fiquei pensando é o quanto esse tripé é diferente de qualquer projeto social. Acho que a gente focou muito, pelo menos a Carapuça serviu para mim, em quanto o governo economiza com isso, porque quando a gente começou o estudo jurídico, para ver que instrumento viabiliza essa contratação, é muito complicado contratar com o governo. É muito mais fácil o setor privado contratar diretamente um prestador de serviço. E eu concordo que a avaliação de impacto também, talvez um passo a mais desse tripé, assim, talvez sejam 4 pontas. E o fato de você pactuar antes e ter essa preocupação desde o começo faz toda a diferença. Mas será que isso não seria possível se fosse uma organização, um formato só com setor privado? E o Humberto colocou que o privado, que é quem está correndo risco, selecionaria muito melhor o prestador de serviço. Mas se for um contrato que o governo, na verdade, está contratando, o privado não vai selecionar. E talvez tenha que ter uma licitação, e a gente sabe todas as restrições que tem uma licitação. Nem sempre os incentivos estão colocados certos para que o melhor prestador de serviço seja contratado. Então, se eu tivesse que escolher um elo mais fraco, ainda mais no contexto que a gente está vivendo, vou correr o risco de me posicionar e dizer que eu acho que seria o governo. E, nesse sentido, eu fico pensando, a gente está falando só de CIBs, né, que é o que está sendo feito nos Estados Unidos e na Europa, mas o resto dos países emergentes está pensando em Development Impact Bonds, que, em vez de ter o governo pagando por performance, você tem uma fundação. E isso traz tanta agilidade de você conseguir contratos mais flexíveis, que eu fico me perguntando, se a gente está pensando em como abrir esse mercado no Brasil, como ter um efeito demonstrativo, se... Talvez a gente deveria começar com um Development Impact Bond, com uma fundação pagando por performance ao invés do governo. Porque só o fato de ter que contratar com o governo, também como o Mário colocou, talvez a gente tenha que criar um novo marco regulatório. Quanto tempo vai demorar para a gente fazer isso? Então, enfim, acho que essa seria a minha provocação. Da América Latina, eu acho que o Leandro e o Rafael podem falar melhor que eu, mas do mundo lusófono, tem uma experiência em Moçambique, que eu acho que é muito interessante, que é uma tentativa de escalar justamente o controle para a prevenção da malária.
E, enfim, é um ticket maior, que já que a gente está falando que o CIB também funciona para escalar, acho que é uma experiência a ser vista. Enfim, e da priorização, a princípio, pelo menos no Social Impact Bonds tradicional, tem que ser um produto para o governo. Então, a gente conversa com os governos para entender o que para ele é prioritário. E se a gente for fazer um CIB que não passa pelo governo, que tem uma fundação, também cada fundação vai ter o que é prioritário para cada um. E eu concordo que a gente deveria atuar no que é mais urgente, moradores de rua, por exemplo, mas aí eu acho que fica muito difícil a questão ética, como a própria Regina colocou. Se você vai viabilizar um novo projeto social para essas pessoas, é difícil você privar algumas, né, deliberadamente. Então, acho que essa é a minha provocação. Bom, acho que os comentários e as provocações foram excelentes, né? Assim como a mesa. Eu vou passar alguns pontos. Primeiro, tenho que fazer a meia-culpa. Peço desculpas ao Rafael, que eu fiquei mexendo no celular enquanto ele estava falando, mas eu estava justamente procurando os casos da América Latina. Então, é aquele aluno inconveniente, né, que fica no celular durante a aula. Desculpa. Feitas as ressalvas. Bom, passando alguns pontos. Acho que os pontos que a Cibele trouxe são ótimos. Eu tenho também vou trazer algumas provocações. Acho que a Laura trouxe excelentes pontos. Começando sobre o governo, eu acho que eu estava até comentando durante o intervalo que o professor Naércio, lá do INSPER, ele recorrentemente fala, né? O Brasil é o país que melhor avalia aquilo que ele não muda. Então, a gente tem testes e testes em educação, a gente tem avaliações TRI, com toda a robustez para corrigir qualquer chute ou resposta aleatória. E isso é feito recorrentemente durante muitos anos e a gente não consegue trazer políticas que melhorem a educação efetivamente, né? Então, eu vejo, talvez, um problema muito mais associado à gestão pública. Por isso esse debate, ainda mais no âmbito do GPP Lab, ele é fundamental. Por quê? Porque talvez a gente tenha que trabalhar como que é feita a gestão pública voltada a desempenho, voltada a impacto, voltada a resultado, né? Então, acho que isso é fundamental. Acho que outro ponto eu tendo a concordar com o que a Laura fala, talvez o governo seja o elo mais fraco, mas eu também não gosto muito de trazer uma demonização do governo. Não estou dizendo que você fez isso, pelo amor de Deus, né? Eu estou falando muito em Deus e demônio. Né? Enfim, e governo, né? Tá muito... Mas eu acho que o governo ele parte de um paradigma um pouco diferente, né? Ele tem o monopólio da ação coercitiva em vários, enfim, na sociedade. Ele tem uma dinâmica monopolística em diversas áreas, principalmente na área social e etc. Então, obviamente, ele vai se mover um pouco mais lentamente. Não significa que ele não esteja se movendo. E muito vai depender da demanda da sociedade. Como o próprio professor Humberto falou, tem essa dinâmica, né, dos controladores, e a gente sabe quem controla os controladores, né, como que a gente... E é a sociedade, né, porque a sociedade é pulverizada e os controladores são unificados. Então, acho que o governo tem idiosincrasias, mas ele é um agente que também promove mudança e é importante ele estar à mesa, né? Sobre avaliação, eu acho que nós temos entidades e organizações que fazem avaliação de maneira sistemática. Então, aqui nessa casa, no INSPER, Fundação Itaú Social, Instituto Ayrton Senna, enfim, temos uma gama imensa de CITAL e, enfim, temos uma gama imensa de avaliadores capacitados. O que eu acho que nós não temos, e aí é uma lição de casa para todos nós, o Brasil não tem uma cultura de avaliação. A gente tem medo de ser avaliado. Nós, professores, temos medo de ser avaliado, porque a gente tem a falsa ou a errônea ideia de que, bom, se eu tiver uma avaliação ruim, eu posso perder meu emprego, eu posso perder minha posição, quando, na verdade, a gente deveria ver a avaliação muito mais como suporte para você melhorar e procurar ver onde que você pode se aperfeiçoar. Então, acho que isso é uma lição de casa para todos nós, como sociedade, né? Terceiro setor, eu acho que temos terceiro setor capacitado. Acho que essa questão que a professora Regina colocou é perfeita. A gente tem especialidades dentro do terceiro setor e a resposta da Laura, eu concordo plenamente. A ideia de você ter uma SPE ou um comissionário que consiga contratar, e aí ele vai saber onde está a expertise de cada um e alocar eles eficientemente dentro de um CIB. Então, esse indivíduo é melhor para fazer uma tutoria com pais de alunos, esse é melhor para ajudar o aluno a melhorar seu desempenho, etc, etc. E o setor financeiro, como o Rafael bem colocou, a gente tem, obviamente, a gente vai ter quem está mais no financial first, eu quero primeiro retorno financeiro, ou quem está mais no
retorno social, né, o Impact First, que era mais o impacto primeiro. E eu tenho uma miríade aí de diversos agentes. Só alguns números que me ocorreram. O JP Morgan soltou um relatório falando que o mercado de Impact Investing tem cerca de 5 bilhões no mundo. O Brasil, acho que 500 mil. Ainda tem muito a aumentar. Além disso, nós tínhamos, acho que não sei se esses números estão exatamente corretos. 2012, 2013, a gente tinha cerca de 3 fundos de Impact Investing, depois fomos para 10, hoje acredito que a gente deve estar próximo de 20. Então, acho que tem emergido esse tema e acho que tem atores dispostos a fazerem as coisas acontecerem. Sobre os pontos que a Regina trouxe, experiências da América Latina, infelizmente não consegui achar todas, achei algumas. O Chile tem uma, com parceria com a Social Finance, em design também, na área de educação e treinamento para a empregabilidade. O México, ele tem uma das experiências, salvo engano, não consegui achar, apesar da busca, que é um CIB que já foi concluído e virou política pública. Foi concluído com sucesso, infelizmente não consegui ver a área. Mas tem. E assim, aproveitando também a oportunidade, aqueles dados e os gráficos que a gente fez no âmbito do Inspermetrics, a ideia é publicizar isso em breve, terá uma base pública, provavelmente no CIB Hub, etc., em outras plataformas, que a ideia é tornar essa informação de conhecimento público até para fomentar esse tipo de modelo. E lá estará uma descrição dos casos, né? Encurtando a minha fala também para não me alongar, eu acho que essa questão da transparência e accountability é fundamental, mas eu acredito muito que o CIB ou esses mecanismos de contrato de impacto social, eles estão alinhados a essa lógica, porque para o governo é interessante ele mostrar o resultado do impacto com uma robustez de análise. Ele consegue legitimar a ação dele quando ele transfere algumas atividades para o setor privado, e isso é fundamental quando você pensa que o governo tem que prestar contas à sociedade ao final do dia. Então, se ele tem uma avaliação de impacto robusta, vai ser muito mais legítima a atuação dele quando ele delega algumas responsabilidades para a iniciativa privada e paga essa iniciativa privada condicionada a esses resultados. Então, acho que a ideia, o tipo ideal, o modelo, ele está alinhado com a ideia de accountability. Por fim, a questão das prioridades, sem dúvida, o que eu tenho notado é que, pela situação fiscal, muitas vezes o governo acaba priorizando áreas onde ele tem economias claras, então, por vezes, essas áreas são as primeiras, o que não impede de trabalhar com áreas onde você não tem economia. Então, tem CIBs no mundo que trabalham com a parte de homeless, onde você não tem uma clara economia do governo, mas você tem, como o Portela falou, ganhos sociais, enfim, você tem ganhos, externalidades positivas aí, advinda dessa interação. E, por fim, para fechar minha fala, essa questão da avaliação e as questões éticas, elas são temas extremamente importantes, de extrema pertinência para quem faz a avaliação e para a sociedade como um todo. Tem textos e debates sobre isso, por exemplo, e isso, na área social, ela já tem uma força muito grande, na área médica ainda mais. Então, você pensa assim, bom, nós somos um laboratório e precisamos testar um medicamento para melhoria de pacientes que têm portadores do vírus HIV. Tem até um filme disso, né, aquele Clube de Compras Dallas, né? Bom, então o que você vai fazer? Bom, eu preciso ver se esse medicamento ele é eficiente para curar essa patologia. Então, o que eu faço? Eu aleatorizo. Alguns indivíduos vão receber o coquetel, outros não. Mas aí a gente está falando de vidas das pessoas, né? Na verdade, esses indivíduos que não vão receber, eles vão, muito provavelmente, vão morrer sem ter uma oportunidade de pelo menos tentarem o medicamento, né? Então, a questão ética ela é bem pertinente. E aí, como avaliador e como o professor que trabalha com avaliação, o que eu vejo de fato, essas questões éticas elas têm que vir à mesa, têm que ser conversadas, mas eu prefiro, obviamente, alguma avaliação, eu prefiro pelo menos tentar ver se o medicamento ou se um projeto ele consegue endereçar um problema e chegar com uma comprovação científica de que sim ou que não, do que eu não ter condições de avaliar se eu consigo chegar ou não. Obviamente que isso é um baita plano para a manga, com perdão o termo coloquial, mas as questões éticas eu acho que têm que ser debatidas, só que elas não podem ou não deveriam inviabilizar avaliações robustas para verificar a efetividade dos projetos, enfim. Mas, com certeza, isso é um tema a ser debatido, né? Eu acho que os meus pontos principais são esses. Como os outros membros falaram, o debate foi extremamente interessante, gostaria de ouvir a audiência depois.
porque, longe de trazer respostas, acho que nós estamos trazendo muito mais perguntas, né? Então, acho que minha colocação é basicamente essa. Muito bem. Eu acho que existe uma quantidade mínima, assim, de uma massa crítica, né, de capital social, de instituições do terceiro setor e de investidores sociais no Brasil para viabilizar esse tipo de iniciativa, né? Claro, não comparando a proporção disso com outros países considerados democracias avançadas, mas existe uma condição mínima para isso ser feito. Existem vários problemas no terceiro setor, mas o Brasil tem um terceiro setor crescente, diversificado, né, pujante, tem organizações sérias que operam muito bem, enfim. E isso é crescente, né? E também, não obstante governos serem territórios complicados, né, eu acho que a maneira como a demanda vai casar com a oferta vai ser muito episódica, vai depender muito da atuação de empreendedores de políticas públicas que estão nos vários setores de políticas públicas, né, do que de uma atuação, uma decisão concertada, articulada, estruturada de governo, né. Dificilmente isso acontece assim, quer dizer, quase sempre analisando outras inovações no setor público nas últimas décadas, essas coisas acontecem de modo incremental, lento, gradual, às vezes de maneira subreptícia, sem comendo pela beirada, sem contar muito, sem perguntar se pode, porque se perguntar se pode, esquece, né? Então tem que começar, talvez, buscando brechas de implementação, a gente não sabe direito se dá para usar o modelo tal e tal, mas tenta, porque se ninguém disser nada, de repente você consegue fazer alguma coisa. Então, eu acho que é mais assim que essas coisas acontecem, mas eu acho que a figura do líder, do empreendedor de política pública, né, ela é decisiva nesse caso, quer dizer, que é alguém que está lá no governo responsável, ou com algum tipo de mandato, de responsabilidade, etc., que consegue colocar esse tipo de solução no seu quadro de referência na hora que ele vai ter que pensar uma solução para um problema, casar problemas e soluções, né? E utilizar isso, formar coalizões e tal, e tentar emplacar esse tipo de solução. Então, eu acho que, apesar das dificuldades, né, e apesar de muitas das dificuldades poderem ser mitigadas, né, e trabalhadas ao longo do caminho, eu acho que claro que tem portas abertas, aí, não é uma porta fechada de maneira nenhuma, né? Enfim, é isso. Encontrar atores dentro do setor. Cadê o Leonardo? Estava sentado aí, que está estudando essa coisa dos empreendedores de política, mas ele já saiu. Leonardo Leite. Alguém quer fazer comentários ou perguntas? Sim. Pedir para as pessoas só se identificarem, só para a gente saber de onde vem. Eu sou a Lívia, trabalho na Liga Solidária e sou ex-aluna do MPGPP. Eu fiquei, na verdade, com uma dúvida a respeito do modelo. Vamos ver se eu vou conseguir, né, me fazer clara nessa minha pergunta. Pelo que eu entendi, o pulo do gato do CIB é que você tem uma avaliação externa independente que ratifica aquele resultado, aquele impacto, e que dá o aval para que uma experiência de uma ONG se torne uma política pública. Mas, como um CIB vai se tornar uma política pública, se a gente precisa de um grupo de controle que implica que eu tenho que ter tratados e não tratados. Então, como isso funcionaria? Quer dizer, a partir de um momento que precisa ganhar escala, eu preciso mudar o formato? Porque como eu vou fazer uma avaliação de impacto com um grupo de controle numa política pública? Isso, enfim, não ficou muito claro. Eu acho que essa ficha me caiu durante a fala do Leandro, mas acho que talvez o Rafael e a Laura possam contribuir com exemplos que eles conheçam de enfim, iniciativas que já existem. Vamos pegar uns 2 ou 3? Vai. Boa noite, meu nome é Maria Isabela, eu sou da São Paulo Negócios, uma estatal da Prefeitura. É muito interessante o debate, a gente já conversou com o Rafael
na prefeitura, enfim, investigações iniciais sobre o tema, e temos aqui vários membros da São Paulo Negócios participando aqui, assistindo, enfim, contemplando esse debate. E minha formação é jurídica, eu sou advogada, e um ponto que é um ponto particular, bem específico, mas que me interessa, que eu acho que me chamou a atenção da fala de vocês, é com quem o poder público vai contratar. Se o modelo for, claro, o modelo de contratação com o Estado. Porque eu acho que, quando se for pensar a lei, ou, enfim, quando se for pensar a licitação desse projeto, vai ser necessário se definir quais são as experiências anteriores que são interessantes se exigir nesse edital ou inicial, ou na lei, no marco regulatório, enfim. Qual a habilitação, exato, que será necessária. Então, eu a partir das colocações de quem é o possível contratado, eu gostaria de ouvir de vocês, talvez o que já existe de exigência, enfim, é isso. Meu nome é Cristina, eu trabalho no Instituto Unibanco, e eu gostaria de vou correr o risco aqui de tecer alguns comentários um pouco diferentes dos comentários um pouco mais comuns assim que a mesa caminhou, né? O Brasil, a gente tem problemas tão grandes, né, que a gente sempre pensa, quando vê uma inovação, e até por trabalhar no Instituto Unibanco, que sempre busca, uma instituição, é um instituto que busca, é um investimento social privado que busca investir no bem comum, a gente sempre busca uma inovação, tendo em vista investir em algo que vire política pública e que, portanto, possa ser escalado, né? Então, o problema da escala está sempre na cabeça de todos nós, né? Um país com tanto problema, a gente tem que investir em alguma coisa que possa ser escalado e que vire política pública. Nessa questão do CIB, eu fico pensando se essa experiência inovadora, e que foi desenvolvida em vários lugares do mundo, se não seria precipitado a gente imaginar ou responder às perguntas fantásticas que a Cibele colocou para nós, e Regina também colocou, de termos que responder agora todos esses desafios que nos foram colocados. Talvez a gente meio que queimasse etapas e caminhasse numa direção meio natimorto, se a gente quisesse responder esses desafios todos agora. Porque lá fora, essas experiências do CIB foram experiências, por tudo que eu li até o momento, experiências complementares, como o Rafael colocou, Laura também. E aqui, na verdade, talvez a gente pudesse caminhar com alguma coisa que levasse em consideração as perguntas da Cibele. Nós temos setores organizados capazes de dar suporte a esse modelo? Talvez nós não tenhamos de forma genérica, mas talvez a gente tenha, em alguns segmentos, setores organizados. Temos setores para produzir avaliações robustas e dar respostas? Temos. O Leandro já colocou que temos o INSPER, temos o Instituto Unibanco, temos a Fundação Getúlio Vargas, temos N outros, temos o Instituto Ayrton Senna, temos a Fundação Itaú Social, temos diversos entes que têm um conhecimento bastante robusto de avaliação, e até poderíamos caminhar na linha que a Laura colocou de contratualização, fazendo uma mescla de avaliadores independentes que diminuíssem muito o risco da avaliação ser feita por um ente só. O terceiro setor está estruturado para produzir esses serviços? Pode ser que ele não esteja estruturado para produzir na linha de segmentação ou setorialização, mas se a gente criar uma SPC e der algum tipo de suporte na integração dessa entidade para bem contratar esse pool de serviços,
essa entidade, para uma experiência pioneira ou piloto num determinado local, essa experiência pode vir a dar certo. O setor financeiro responderia a isso. Eu não acho que o agente a aportar recursos num primeiro momento seria o setor financeiro. Eu acho que o setor financeiro e os fundos financeiros estruturados, eles estão muito mais na ponta de fazer retorno financeiro do que efetivamente querer impacto de resultados. Eu talvez diria que esses investidores sociais privados que apostam no impacto social e nos resultados no médio e longo prazo, talvez sejam muito mais sensíveis a esse tipo de experiência do que o capital financeiro, do que os investidores, os bancos propriamente ditos e os fundos estruturados que a gente tem hoje, que querem 28% de taxa de retorno, 35% de taxa de retorno. Então, eu fico imaginando, e aí a gente fala do Estado, sim, do governo, mas fazer uma experiência sem o governo, que, na verdade, é quem teria que, efetivamente, ter que fazer a economia de recursos, talvez a gente tenha uma engenharia jurídica no país tão criativa que será que a gente não consegue estruturar um CIB em que o governo entre sem fazer efetivamente parte do negócio no primeiro momento e só entrar no final para pagar se o resultado for positivo? Quer dizer, eu acho que a gente tem, talvez, uma série de avanços possíveis e com estados que queiram participar dessa experiência pioneira e inovadora, estejam dispostos a aportar seu nome para poder fazer essa experiência dar certo. Então, eu acho que talvez a gente, menos que preocupado como uma panaceia para resolver todos os problemas agora, talvez a gente pudesse dizer, vem cá, quem são os governos mesmo que têm boas experiências e que apostam nesse negócio? Quem pode participar de um grupo-tarefa para estruturar esse desenhão todo? Tem Ceará, tem Minas Gerais, tem Estado de São Paulo. Humberto sabe que tem vários estados que estão tentando fazer coisas misturadas. Enfim, eu acho que a gente tem uma coisa muito rica na mão para a gente ficar angustiado em resolver um problema muito grande. Regina pergunta, estaria na direção dos problemas prioritários mais vultuosos? Talvez não tivesse, não, Regina, eu acho. Porque não é essa a prioridade que vai gerar a economia num primeiro momento e ser passível de avaliação no curto e médio prazo. Mas talvez seja essa a única possível para caminhar no primeiro momento na medição. Não sei, é uma reflexão, gente. Deixa eu complementar uma coisa aqui. Eu confesso que eu não dormi em nenhum momento. Mas, para mim, na hora que a gente imagina que a iniciativa tem que virar uma política pública, eu quero o exemplo disso. Quer dizer, então, vocês relataram iniciativas em vários lugares. E, para mim, a iniciativa se torna política pública quando aquele modelo ele é incorporado pelo Estado para implementar na sua totalidade. Então, a gente precisa analisar diante desse aspecto. Então, é uma questão que ficou para mim. Né? Em que relatos a gente tem que esse modelo virou política pública? E também, aí eu preciso discordar de você, porque, para mim, as questões da Cibele, elas balizam a nossa discussão. Não é? Porque eu não entendo que no Brasil a gente tenha fôlego, e aí você foi muito bem quando você disse isso, para pegar tudo. Mas se a gente tiver que escolher áreas, não é? As áreas de atuação, seja lá do Estado ou não, nessas coisas, essas perguntas e outras que vão surgir, elas vão balizar a decisão de que vamos por aqui ou vamos por ali. Aqui é fácil, aqui é difícil. É nesse sentido, não é que eu estou discordando de você, é nesse sentido de que tem que se partir a discussão a partir de algumas grandes questões. E elas fazem isso. Acho que você não se apresentou. Eu não me apresentei, desculpe. É que algumas pessoas me conhecem e fui falando. Eu sou Marcos, eu sou do Banco Central,
E também sou aqui da Fundação, né, eu ministro alguns cursos aqui. Oi? Então. Mas o fato de ser Banco Central não significa que eu sou o Banco Central. Né? Precisa ficar claro isso, não é? Eu não sou o Banco Central. Interessante que já temos Banco Central, Instituto Unibanco, ou seja, a gente consegue fazer um CIB aqui mesmo. Não. Eu confesso que a minha primeira tentação era querer discutir essa questão do risco-retorno. Né? Mas eu acho que ela é daquelas grandes questões. Mas como intermediário. Vou fazer um banco de investimento social. Já capta. Obrigado. Eu queria contribuir para a gente fechar aqui o ciclo do CIB. Então, eu sou empreendedor social político. A gente já pode sair daqui mesmo. Bom, sou Vinícius. Eu trabalho com uma rede chamada Núcleo Digital, que teve uma passagem pela prefeitura, onde a gente ganhou esse apelido, de São Paulo. E acho que complementa assim, um pouco o que você estava perguntando. Né? Acho que a gente pode servir, de certa forma, como uma experiência que não deu certo porque faltou um mecanismo para sustentar ela por mais tempo. Porque a gente tinha a visão de que, tem ainda a visão de que a tecnologia pode revolucionar o governo e atualizar a democracia para o século XXI. E ao praticar isso dentro de uma oportunidade que surgiu dentro da Prefeitura de São Paulo, faltou a parte de sustentação mesmo dessa equipe. Porque, é claro, você fala de programadores, designers, profissionais assim que podem ganhar, né, 10 mil reais na publicidade, eles não vão aceitar ganhar 2 mil reais, 3 mil reais no governo. Então, os cargos públicos não servem, a maioria dos que estão disponíveis. Você precisa colocar eles, de repente, em empresas de TI. Só que as empresas de TI estão no século XX, no começo do século XX ainda. Então, totalmente incompatível colocar esse tipo de equipe para trabalhar dentro da prefeitura. Então, a gente participou e foi protagonista da revisão do plano diretor, do monitor de metas, mas depois não conseguiu continuar acompanhando, né, servindo de estrutura para que a prefeitura conseguisse criar as políticas públicas que criou no primeiro ano. Então, esse tipo de experiência me faz pensar como os CIBs podem salvar esses empreendimentos que devem estar pipocando por aí. A gente teve alguma experiência também com o Ceará, com o Banco Mundial, não sei se era o BID, a gente está em dúvida, mas nos equipamentos de saúde lá do Ceará. Né? Então, já viu que isso funcionou muito bem lá, né? Como reproduzir isso aqui. Mas, principalmente, a pergunta é como esses CIBs ou esses outros instrumentos podem salvar mesmo esses empreendimentos que estão surgindo agora e qual a diferença deles para os chamados contratos de gestão, porque parece que tem alguns softwares na Prefeitura de São Paulo que são feitos com esse contrato de gestão com institutos. Né? Então, essas duas perguntas aí para complementar. Mas ou a gente já começa a responder? Eu acho que a gente pode fazer uma rodada aqui. Você quer ouvir mais? Eu queria ouvir sobre o contrato de gestão. Eu ia falar, mas do lado do Humberto. Tem uma série de experiências de modelos contratuais que utilizam essa denominação de contrato de gestão. Originalmente, as OS utilizavam o contrato de gestão como esse instrumento de pactuação de resultado. Acordo de cooperação é outro tipo de instrumento previsto aí no nosso... Talvez o pessoal desse negócio saiba melhor o termo, mas eu lembro que tinha cooperação. Tinha cooperação. Eu, como não conhecia nada de contrato de gestão até alguns meses atrás, eu refleti muito sobre a sua pergunta. E eu acho que tem um ponto bem relevante aqui, que nos contratos de gestão, o recurso é o recurso público, né? E o uso desse recurso muitas vezes é para manutenção do serviço. O que fica muito mais difícil é convencer o investidor privado que o dinheiro dele vai para a manutenção do serviço, do jeito que ele é. Então, a grande diferença aqui é que nesses contratos o dinheiro todo vai para a mudança, para gerar mudanças, para implementar complementaridade, principalmente através de serviço. Então, dinheiro bem qualificado, porque é o recurso privado, para convencer o investidor, né, a mobilizar o recurso para essa finalidade, tem que ser uma finalidade que faça sentido. Não vai ser comprar rolo de papel higiênico para a escola, vai ser trazer uma nova metodologia de ensino
que vai melhorar a aprendizagem. Então, você vai comentar. Pode. É que o contrato de gestão, usualmente ele prevê uma lógica de desembolso gradual, para e passo, a execução das atividades, né? No caso do CIB, você prevê um desembolso ao final com o resultado já gerado, tá certo? Então você financia os custos incorridos na execução das atividades, mas o desembolso é a posteriori, é ex post. No caso do contrato de gestão, o desembolso ele é para e passo, de acordo com um cronograma que é combinado para custear as despesas de custeio, de investimento, etc., etc., né? Mas no caso do contrato de gestão, quer dizer, há também a definição do resultado. A questão é que o desembolso ele é ao longo de todo o desenvolvimento das atividades. E no caso do CIB, não, o desembolso é no final, quando o resultado é gerado e efetivamente demonstrado. Bom, eu queria só tecer um comentário sobre a questão do Marcos, sobre as experiências que viraram política pública. É o que a gente quer ver acontecendo, né? Mais do que a realidade. Porém, tem a experiência do primeiro CIB, né? Que eu também não sei tanto sobre esse assunto, mas o que eu entendi é que o governo da Inglaterra não tinha uma rede de serviço estruturada para atender o egresso. Então, essa foi a função do CIB, fazer uma rede de serviços multidisciplinar. Perdão. E sabemos a dificuldade que é de construir redes multidisciplinares, né, de serviço. No caso da saúde, também aqui no Brasil, o programa Melhor em Casa, aqui, de assistência domiciliar, ele tem esse foco, né? Mas o que aconteceu na Inglaterra é que o Estado não quis esperar a finalização do contrato e incorporou o modelo de serviço para uma população muito mais ampla, utilizando outro tipo de recurso, um recurso público, para essa finalidade, aproveitando os aprendizados, as evidências que foram geradas no laboratório do CIB. Posso, só complementando, acho que a leitura do Rafael é perfeita. Eu acho que aí esse ponto, Marcos, até está indissociavelmente ligado ao ponto que a Regina trouxe sobre accountability e transparência. E isso é uma leitura minha, né, o que eu vou falar agora. O CIB em Petersburg estava dando tão certo a questão de diminuição da reincidência dos egressos daquela penitenciária, que aquilo constrangeu, em partes, até o Ministério da Justiça britânico a escalar o programa para o país inteiro, porque estava ficando muito... perdão da palavra, obrigado. Eu ia falar descarado, né? Mas tudo bem. Mas estava ficando muito evidente o grau como a iniciativa privada estava conseguindo melhorar a taxa de reincidência ali e tornar aquilo efetivo, né? Então, o governo acabou implementando uma política pública a partir daí. Eu acho que esse é o primeiro, obviamente, é muito recente. Eu acho que a tendência é nós começarmos a ver esse movimento, tanto de construir a política pública ou mesmo verificar que, olha, esse tipo de intervenção não chega no impacto que queremos, então a gente não vai nem construir a política pública, que seria equivocada. Eu acho que no microfone, por favor. Lívia, isso responde a sua pergunta também, né, enquanto ele leva o microfone, porque assim, o CIB é focalizado e você tem avaliação de impacto com grupo de controle, etc. Tá? Se a experiência é tão positiva que o governo decide estender isso para todas as prisões, para todo o sistema prisional inglês, por exemplo, aí a avaliação da política pública vai ter que ter outra metodologia, certo? O CIB é antes da decisão da política pública. Ele serve, então, para gerar novas ideias de políticas públicas. Na verdade... o que eu aprendi é o seguinte, mas o CIB já requer soluções previamente aprovadas. Ele não é um laboratório cego. É uma nova forma de prestação de serviços públicos. Mas ele é. Há alguma metodologia já testada. Então, como é que você faz crianças aprenderem mais, tá? Ou desenvolverem melhor sua leitura, etc. Então, você tem ONGs variadas que testaram coisas variadas e que já têm umas primeiras evidências que são boas metodologias.
O investidor vai contratar estes prestadores que já têm evidências acumuladas de que fazem bem aquilo, né? E aí faz. Agora, a avaliação de impacto disso é para remunerar ou não o investidor, né? Então, é uma metodologia controlada para que o investidor tenha ou não retorno do capital que ele investiu, né? É diferente. Então, aquilo deu certo, ele foi remunerado, etc. O governo fala, isso é tão bom que eu quero para todas as escolas. Então, em vez de ser CIB, ele vai estruturar como uma outra maneira, outra política pública, contratar mais prestadores, o que for, e desenvolver outras metodologias, porque pode ser até que aquilo deu certo na micro, mas não dê certo no macro escala. E só complementando, professora, teve casos em que foi renovado o CIB, né? Em que ele foi testado com uma população diferente. Foi priorizado uma população-alvo no programa, e depois que o programa terminou, isso mostrou sucesso, ele foi aplicado em um outro contexto, com outras condições que precisariam também ser testadas. Então, tem essa questão também tem diferentes usos do CIB para o poder público. Eu queria aproveitar e já responder outras perguntas que a gente não tocou. Tinha um exemplo. Não vi. Tá. Não, o exemplo não é necessariamente de um CIB, que aqui a gente não aplica, mas de uma ação de organização terceiro setor que virou política federal, que é aquela de segurança hídrica para residências de famílias no semiárido nordestino. Que, na verdade, aquela construção de cisternas ao lado de residências foi iniciativa de uma ONG e deu tão certo que o governo federal pegou e assumiu, né? É um exemplo. Não foi pelo CIB, esse modelo de financiamento não existia, enfim, aqui, mas uma iniciativa que tenha sido pensada do terceiro setor, da sociedade civil, tenha sido alçada a política pública, esse é um exemplo. Mas quando eu levantei a questão... Peraí. Desculpe. Você se apresenta, porque fica na gravação. Me perdoe. Meu nome é Igor, eu sou advogado, na verdade trabalho na Bahia, sou especializado em direito cooperativo, eu trabalho para sociedades cooperativas e também trabalho para organizações do terceiro setor lá no meu estado. Particularmente, sinceramente, tem uma pergunta depois para a moça do BID. Viu? Aí eu peço que depois a gente volte, se puder. Deixa eu falar 30 segundos sobre isso. A nossa discussão é o CIB. É só isso. Então, quando a gente fala de política pública que deu certo, a gente está nesse filtro. Por isso que eu fiz a pergunta. Gente, eu vou cortar, porque o Humberto é o próximo que tem que ir embora também. Eu acho que nós estamos chegando no nosso limite de tempo. Eu não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu queria só Não, é porque é sexta-feira. Tem perguntas que não foram respondidas. Já as perguntas e as considerações. Tentando responder, então, a pergunta da Maria Isabela, né, de quem que o poder público contrata. Como a gente falou, isso ainda é um modelo. Então, é um dos desafios de implementar. E são várias peças do quebra-cabeça que tem que se juntar na mesma hora. Então, você define primeiro qual vai ser o instrumento jurídico, ou você primeiro decide quem você gostaria de contratar, e aí você vê qual funciona. Um caminho é criar um novo marco regulatório, mas talvez isso demore muito e a gente possa querer testar antes. Se a gente for querer testar antes, a gente vai ter que escolher um dos modelos existentes. E aí, como o Humberto falou, tentar achar uma brecha e ir construindo. Mas para te dar um pouco mais de, concretude sobre isso, a gente está fazendo esse estudo jurídico, analisando dos modelos de contratação possíveis, quais funcionariam. E a gente mapeou 3 tipos de contratados pelo governo. Pode ser uma SPE, como sempre, e essa SPE pode ser composta pelos investidores. Isso acontece em muitos dos CIBs no Reino Unido, por exemplo. Então, eles estão na unidade, que é na sociedade de propósito específico, que é contratada pelo governo, ou não. Você pode criar uma nova SPE que não envolva os investidores. Você pode contratar um intermediário, que vai gerenciar, por sua vez, outros contratos do setor privado com mais flexibilidade. Esse intermediário pode ou não ser especializado no indicador final que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente está falando de um CIB de educação, pode ser alguém que já atue na área de educação,
ou pode ser alguém que saiba coordenar bem projetos, e aí ele vai cuidar dos prestadores de serviço. E lógico que o modelo de contratação e quanto você tem que ter de habilitação, de experiência, é muito importante nessa decisão. E, por fim, você pode contratar direto o prestador de serviço que vai fazer aquela ação, que, enfim, acho que é o mais fácil. Mas tudo isso vai depender de escolhas, que tem que ser feito um pouco em paralelo. Tem que entender qual que é o mercado, quem são os possíveis prestadores de serviço, quais são os instrumentos disponíveis e como casar tudo isso no contrato, né? A gente chama até mais de contrato de impacto social do que de Social Impact Bonds aqui, de título. Bom, acho que, só comentando brevemente a pergunta da Lívia, a questão, acho que não apenas a avaliação independente, mas também essa alienação do risco que a gente tocou várias vezes, é um ponto nevrálgico aí do CIB que merece ser considerado. A questão das políticas públicas, acho que a gente já debateu. E aí, só no ponto que a Cristina trouxe, acho que, de fato, a gente tem muitos desafios, muitos ainda por serem respondidos, a gente não tem resposta para tudo, obviamente, mas eu concordo com a sua fala quando você menciona, a gente tem projetos muito promissores em campo, tem uma expertise acumulada em diversos institutos, o Instituto Unibanco é um deles. Eu conheço bastante bem o programa Jovens de Futuro, até por conta do professor Ricardo Paes de Barros estar no INSPER. É um programa que faz gestão em escola e melhora o desempenho dos alunos por isso. Então, acho que tem uma expertise em diversos organismos e entidades que possa ser levada como Social Impact Bonds ou considerado nesses tipos de modelos. Então, acredito que é possível a gente pensar em novas formas, engajando esses agentes dentro desse modelo novo. Bom, eu queria agradecer a todos, dizer que essa é a primeira das mesas que a gente está fazendo, de um projeto de pesquisa aplicado que chama Fronteiras da Gestão Pública, e a gente está querendo trabalhar na fronteira mesmo, que é na franja dessas coisas não tão equacionadas, setorializadas e resolvidas. E acho que aprendi bastante, e acho que a gente vai ter um desafio acadêmico de tentar conceitualizar um pouco isso, né? E as primeiras coisas que eu fiquei pensando é que, já que a gente está tratando de fronteiras, essa história de trabalhar na franja significa trabalhar com experiências não totalmente estruturadas e não responder antecipadamente todas as questões e fazer experimentos, o que vai nos levar a reconceituar o próprio conceito do que é virar política pública. Porque é que a gente tem que escalar tudo e todo mundo tem que ter o mesmo serviço em pessoal weberiano para sempre. Enfim, a gente pode ter vários tipos de serviço e o CIB pode continuar funcionando e a gente pode ter grupos de controles diferentes e as experiências se retroalimentando com as avaliações. Então, acho que conceitualmente, a gente também tem que repensar a maneira que a gente vê o política pública e o jeito que o Estado trabalha, né? Isso é uma lição para nós aqui de flexibilidade. Então, eu queria muito agradecer a todos e dizer que fiquem ligados no nosso blog, o blog do GPP Lab, para saber das próximas mesas e para a gente divulgar o material que a gente recebeu aqui hoje. Tá bom? Bom final de semana a todos. Pessoal, só também aproveitar para divulgar o site do cibhub.org.br, que tem bastante informação lá, e a ideia é compartilhar cada vez mais informação. Então, fiquem ligados, a gente vai lançar uma newsletter também. Então,